Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. Hoje tivemos um capítulo bem rápido, igual da semana passada, porém, meus amigos, isso daqui está cada vez mais incrível. Sem enrolações, bora logo falar sobre isso. O capítulo 215 recebeu o título de Declaração de Guerra. Bom, todo aquele suspense que tivemos a semana passada é rapidamente revelado. Não é o novo primordial que está chegando ali. E bom, nem é o da escuridão, é simplesmente a Ioro. E olha, ela já chega farmando muita aura. Simplesmente aquela porta se abre, cai um monte de tripa e ela replica quase a mesma pose que ela fez no início da parte 2. E ela ainda ri e comenta que bela recepção é aquela. E agora que já sabemos quem de fato chegou até ali, tudo o que está acontecendo ganha muito mais camadas. Pois a gente reparou, né, que de certa maneira o inferno estava sendo arrastado, invadindo a Terra. E bom, quando você associa este conceito com o conceito de guerra, a mensagem se torna muito mais poderosa. Literalmente, metaforicamente, a guerra arrasta com ela o próprio inferno na Terra. É bem direto ao ponto, mas é muito poderoso. Eu realmente estava imaginando que o Fujimoto trazia um novo conceito, porém a chegada da Ioro faz total sentido e eu fico até feliz que a gente não vai ter algumas enrolações até esse clímax. Certo, agora voltando, a Ioro encara toda aquela recepção do demônio da morte, da fome e do Chainsaw. Rapidamente a mesma, de forma debochada, faz uma pergunta a todos. Pergunta se todos aqueles possuem algum problema para resolver com ela. E caso afirmativo, eles poderiam desembuchar logo para ela. E eu acho muito engraçado que durante isso a gente vê a Fame se preparando, tipo, convidando para uma luta mesmo. Como se ela tivesse um poder para fazer alguma coisa. Só que a morte logo quebra as expectativas da Fame. Ela aponta que se a Ioro concordar com uma condição, ela pode usar todos eles como armas à vontade. É claro que isso deixa a Fome um tanto surpresa. A condição da Shi é simples. A guerra deveria voltar para o inferno e passar o resto da sua vida lá. A Ioro retruca, perguntando se a Shi realmente acha que ela vai concordar com isso. E aqui, olha só, isso aqui é interessante. A morte aponta que se ela usar os seus poderes, a guerra vai morrer num piscar de olhos. Mas ela não parece estar muito preocupada com isso. A guerra aponta que a morte não consegue controlar muito seus poderes. Sendo assim, possivelmente as amigas dela, que outro dia até foram no karaokê com ela, vão acabar morrendo também. Pois é, a Ioro tem uma carta na manga. Suspeitando dessa interferência da Shi, a guerra simplesmente sequestrou as suas amigas. E porra, isso é uma merda, pois de fato o poder da morte é muito injusto. Se ela utilizar seus poderes, muitas pessoas inocentes morrerão. Até mesmo aquelas que se tornaram suas amigas. Eu gosto muito desse traço de personalidade da Shi. Ela, convivendo com a humanidade, demonstrou querer experimentar de tudo que a vida pode proporcionar. De coisas simples como comidas até coisas mais complexas, que são relações. E essa ideia é muito sagaz quando a gente está lidando com o demônio da morte. Vida e morte, de certa maneira, não são conceitos tão distintos assim. A existência de um implica na existência do outro. E de fato, essa cartada funciona, já que a Shi não consegue tomar alguma atitude. A Ioro aponta que ela não está interessada pela morte ou pela fome. Ela veio até ali por conta do Chainsaw Man. E flashbacks da parte 1. De famosos traumas de guerra. A Ioro está ali para propor uma guerra para o Chainsaw Man. A personagem explica que cada um deles possui uma vitória e uma derrota. E ela está ali para resolver isso de uma vez por todas, em uma única luta. É necessário saber quem é o mais forte, já que, eles estão empatados. Se o Chainsaw vencer, o mundo será dele. Porém, se a guerra vencer, todo mundo será dela e também o próprio Chainsaw Man será dela. E bom, faz total sentido essa proposta da Ioro. Ioro sempre foi muito egocêntrica, infantil em certos momentos, fútil e muito orgulhosa. E eu nem preciso dizer que todas essas características se relacionam muito bem com o conceito de guerra, E todo esse plus de transformar o Chainsaw em um ser de sua posse, não sabemos ao certo se ela está se referindo a transformá-lo em uma arma ou não, também faz total sentido. O poder do Chainsaw é muito único, então o rei de todo aquele mundo, quem vai governar aquilo tudo, precisa ter controle de algo tão atípico quanto isso. Orgulhosa, a guerra pergunta se nosso herói concorda com essas condições. E bom, ela nem espera o Pochita dizer algo. Diz que tanto faz, que ele não precisa responder ela.
Bom, isso aqui também faz total sentido com a Yoro. Ela nunca respeitou por completo as opiniões dos outros. Ela fez tudo o que queria sem qualquer tipo de consentimento. E bom, novamente com essa visão cinematográfica do Fujimoto, vemos os dois se preparando para começar o conflito. E meu Deus, toda essa sequência aqui é muito irada. Os dois parados simplesmente desaparecem. Temos esse painel irado dos dois personagens se atacando, cada um sofrendo golpes críticos. Yoro completamente despedaçada, inclusive ela está rindo, pois realmente ela está muito poderosa e chegou o momento chave de sua vida. E o Chainsaw recebeu diversos ataques na parte esquerda de seu corpo e uma bem crítica na sua barriga. Inclusive a gente vê diversas tripas dele saindo. Cara, olha que painel duplo mais lindo, mano. Pô, Fujimoto tá com vontade, hein, de escrever e de desenhar. Os capítulos podem estar mais curtos, mas os dois últimos capítulos estão muito bonitos. Bom, depois desse trecho eletrizante, temos a coisa mais surpreendente e interessante do capítulo. A cena da luta é cortada, e aqui a nossa atenção é voltada para o Denji criança, em um cenário muito conhecido pela gente. Um cenário de seus sonhos. Um beco, a qual antes havia uma porta que sempre tentou muito não abrir, e que também outra vez já conversou com a Makima. Todos esses trechos são bastante simbólicos, justamente por representar esses traumas do personagem. Então toda vez que temos essa representação do Denji como criança, sempre vem pedrada. Nosso protagonista está procurando Pochita, porém algo rouba sua atenção, alguém caindo ao chão. Denji encara aquela figura e percebemos que é a Asa. O Denji se aproxima dela e pergunta o que ela está fazendo. A Asa recupera um pouco de sua postura, ela comenta e aponta que ela precisa ir até ali. O Denji pergunta por quê, e a Asa justifica dizendo que ela sempre esteve correndo atrás daquilo. O capítulo se encerra mostrando pra gente para onde a Asa está apontando. A questão é que isso parece apenas um beco comum. Não há nada lá, a gente não consegue ver nada diferente. Bom, olha a forma que o Fujimoto termina seu capítulo. Olha esse gancho, meu Deus do céu. E ainda bem que próxima semana teremos capítulo. Mas se por acaso você ainda não entendeu por que eu disse que toda essa sequência é simplesmente incrível, eu preciso lembrar de algo vital da parte 2. No capítulo 110 descobrimos que a Asa sempre possui o mesmo sonho. Um sonho que ela nunca conseguiu entender e nunca conseguiu chegar ao fim, já que toda vez quando isso acontecia, ela acordava. Bom, neste sonho, ela está correndo entre becos, e de repente o chão começa a ficar repleto de corpos de galinhas mortas. Inicialmente, ela possui muito zelo e cautela para não pisar naqueles corpos. Porém, em certo momento, o chão fica recheado de corpos e fica simplesmente impossível dela desviar. Entre a corrida da personagem surge uma escuridão. Quando finalmente ela começa a chegar próxima da escuridão, ela sempre acorda. Então todo o trecho desse último capítulo demonstra que estamos muito próximos de descobrirmos a verdade por trás dos sonhos e talvez traumas da Asa. E é interessante que apesar de muito rápido, já conseguimos entender algo fundamental. Na primeira vez que visualizamos o sonho, dava a entender que a Asa estava fugindo de algo. Mas na realidade é ao contrário, ela está correndo atrás de algo. E bom, da forma que a Asa fala, dá a entender que ela pode estar correndo atrás de uma pessoa, mas também ela pode estar simplesmente correndo atrás de algo, de algum conceito. A tradução em inglês deixa um pouco mais evidente isso. E sinceramente, eu acho que é sobre algo mesmo, não necessariamente uma pessoa. Algum sentimento, alguma verdade, sabe? Quando a Yoro recebeu aquele ataque da queda, eu julguei que ali seria o momento ideal para termos o desfecho do sonho. Não aconteceu, porém, me gerou algumas interpretações que pra mim agora vão mudar consideravelmente. Na minha cabeça, todo esse trecho estava relacionado com o sentimento de culpa que a personagem sempre cultivou. Na minha concepção, era ela tentando fugir dessas amarras. Algo que agora já não faz muito sentido, já que a personagem não está fugindo. Mas também citei que esse sonho podia simbolizar algo relacionado à morte de sua mãe. Então talvez a sua corrida esteja em busca de uma verdade. Olha, é muito difícil sabermos o que vai ser, mas eu ainda acho que podemos ter algo relacionado com o próprio conceito de morte. E bom, todo esse cenário onde o Denji encontrou com a Asa também é um fator muito intrigante. Quando eu bati o olho pela primeira vez, achei que o sonho da Asa poderia ter alguma relação com o Denji. Porém, isso não faz muito sentido.
O que faz realmente sentido foi até mesmo a segunda hipótese que eu citei na live. De uma forma bastante metafórica, ambos os personagens estão compartilhando um estado mental semelhante e um espaço representativo de traumas, de descobertas. É o autor utilizando de uma licença poética para colocar os dois personagens em um estado sentimental comum. Então, não necessariamente o sonho da Asa tem alguma relação com Denji. E quanto a esse mundo compartilhado entre os dois personagens, eu não sei se o Fujimoto vai trazer alguma explicação sobre. Porém, se trouxer, eu estarei muito ansioso para descobrir o que será. Na moral, eu só estou muito curioso para ver o que vai ser tudo isso. Todo esse sonho é um dos maiores foreshadowing de toda a parte 2. Então assim, eu tenho certeza que estamos próximos de algo que vai ser muito impactante e importante para todo o desfecho dessa parte de Chainsaw Man. O Fujimoto já se mostrou um autor muito bom com mistérios e plot twists, então eu confio muito no que vai acontecer aqui. E olha, eu não consigo vir aqui e citar diversas possibilidades do que pode ser. A única resposta que me vem à mente é realmente a ideia de morte. Eu acho que mesmo sendo muito melancólico, é algo que sempre cercou a personagem. E de certo modo eu consigo enxergar que ela corria atrás disso. Mas pode ser qualquer coisa. Inclusive pode ser alguma relação misteriosa que não sabíamos entre Guerra e Asa. Acho eu que não vai ser isso. Eu acho mesmo que vai ser algo relacionado com morte ou uma verdade sobre tudo que aconteceu em sua vida, com sua família, enfim. Mas olha, eu estou muito preocupado com o estado mental da Asa. Já fazia muito tempo que eu consumia um certo pessimismo e parece que cada vez mais ele se mostra uma verdade. Eu sinto que está muito difícil da Asa voltar a ter uma vida, voltar a ter autonomia. Cada vez mais eu acho que ela está morrendo. Mas se o pior não aconteceu, eu sinto que o Denji aqui pode ser um apoio para a Asa, assim como a Power foi no final da parte 1 para o Denji. A questão é que esses dois personagens estão muito quebrados, mas confesso que eu amaria se tivéssemos um capítulo só de conversa entre Denji e Asa. Uma conversa que surgiria a partir da descoberta que a Asa vai ter. E bom, sobre Yoro, mesmo ela recebendo aquele ataque muito poderoso, tenho certeza que ela não tá morta, obviamente, ela tá até rindo. Neste momento a guerra é muito poderosa e já foi mostrado pra gente que ela está conseguindo se regenerar, por exemplo. Então essa luta ainda está um pouco longe do fim. Sério, que capítulo incrível. Chainsaw Man está cada vez melhor. E em definitivo parece que estamos muito próximos do final da parte 2. Eu estou muito ansioso para ver o que vai acontecer na próxima semana. E bom, eu espero que a caneta do Fujimoto continue pegando muito fogo. E agora eu quero saber de vocês. Não se esqueçam de deixar aí seus comentários sobre o capítulo e também sobre o vídeo. Vocês sabem muito bem o quanto que eu amo ler os comentários de vocês. E quando vocês fazem isso, vocês estão agregando com o conteúdo, então isso é muito precioso. Mas também não se esqueçam de avaliar, compartilhar, hypar e também se inscrever caso não tenha inscrito. Isso ajuda imensamente com o canal, sério, de verdade. Quero mandar um salve especial para todos os membros. Meu muito obrigado por apoiarem diretamente com todo o projeto. E eu vejo vocês na próxima, que possivelmente vai ser sábado. E até!